Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Zamboni, sou professor de Direito Penal aqui do SESI. Estou aqui para dar uma dica para você que vai concorrer para o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Olha só, o teu examinador, da banca VUNESP, colocou no teu edital a parte dos crimes contra o patrimônio. E aí, dentre os crimes contra o patrimônio, eu escolhi um para te dar uma dica. A dica é sobre o crime de latrocínio. Olha só, você que está me assistindo, farei uma pergunta. Me diga aí, diga aí do outro lado. O que é o latrocínio? Você deve estar dizendo, roubo seguido de morte. Não conceitue latrocínio assim. Por quê? Porque se você fala que latrocínio é roubo seguido de morte, pela estrutura da frase, você já vai perceber que o que é que está vindo antes? O roubo. E o que é que está vindo depois? A morte. Mas é possível que tenhamos latrocínio com a morte sendo antes do roubo ou ao mesmo tempo do roubo. Então você não vai dizer que latrocínio é roubo seguido de morte. Você vai dizer que latrocínio é roubo qualificado pelo resultado morte. Ou, de forma mais sintética, roubo com resultado morte. Pode haver latrocínio com a morte antes da subtração, ao mesmo tempo da subtração, ou depois da subtração, desde que a subtração esteja ligada, desde que, a morte esteja ligada com a subtração. No latrocínio, nós temos uma forma qualificada de roubo. Então, a intenção precípua do sujeito é subtração de coisa. E aí, para subtrair a coisa, o sujeito mata. E aí, cuidado. Nós temos, com relação ao latrocínio, uma súmula, que é a súmula 610 do STF. A súmula 610 do STF, ela versa sobre o momento consumativo do crime de latrocínio. E a súmula é clara. O latrocínio consuma-se com a ocorrência do resultado morte. E por que é assim? Porque o latrocínio é uma espécie de crime qualificado pelo resultado. E crimes qualificados pelo resultado, eles se consumam com a ocorrência do resultado qualificador. Então, significa dizer que, no latrocínio, se você tem subtração consumada e morte consumada, o latrocínio ele vai estar consumado. Por quê? Não por conta da subtração, e sim pela ocorrência do resultado qualificador, a morte. Tanto assim o é que em o latrocínio não sendo praticado na forma pré-terdolosa, pode acontecer de nós termos subtração consumada e morte tentada. Aí você pensa, eita, o latrocínio, já que é crime contra o patrimônio, já que houve a subtração, então está consumado. Errado. O latrocínio, quando não é praticado na forma de pré-terdolo, o latrocínio, quando tem dolo na subtração e dolo na morte, ocorrendo a subtração, mas não ocorrendo a morte, o latrocínio é tentado. Porque diz a súmula, o latrocínio é consumado quando o resultado qualificador, que é a morte, acontece. Então, veja, latrocínio é um crime que admite tentativa, desde que não seja praticado na forma pré-terdolosa. Não sendo o latrocínio praticado na forma pré-terdolosa, é possível a tentativa de latrocínio. E haverá tentativa de latrocínio quando o resultado qualificador morte não ocorrer. Tudo bem? Então, quando é que eu tenho o latrocínio consumado? Quando a morte ocorre, independentemente se a subtração ocorreu ou não. E quando é que eu tenho o latrocínio tentado? Quando a morte não ocorre, independentemente se a subtração foi consumada ou não. Tudo bem? E para finalizar, não esquece, latrocínio, como é uma forma qualificada de roubo, está tipificado em parágrafo do artigo 157, e o artigo 157 está dentro do título dos crimes contra o patrimônio, não tem como bem jurídico precípuo principal a vida, e, portanto, não é considerado crime doloso contra a vida, e, portanto, não é, de regra,
de competência do tribunal do júri, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos estudar junto. Vem comigo, vem com o SES. Até a próxima.